Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Queridos, já tem alguns anos que eu e minha esposa temos cuidado de vidas. E isso vai além do ministério pastoral. Nós já cuidamos de vida desde o ano, eu vou nem falar para não me derrubar muito, mas já tem um bocadinho de tempo. Nós lideramos células, nós nos tornamos supervisores de células, nós multiplicamos muitas células, preparamos líderes, até que, por volta de 2014, o Senhor nos separou para o ministério pastoral, e aí já são 10 anos pastoreando, com mais os muitos anos liderando célula, são muitos anos cuidando de vida. Além disso, o Senhor me deu a responsabilidade de cuidar também de reabilitação física. Inevitavelmente, reabilitação física envolve todo um aspecto emocional, envolve todo um aspecto financeiro. Imagina que alguém se acidenta, era o único provedor da casa, e ele de repente era um autônomo, e aí ele não está conseguindo trabalhar, e aí ele não tem provento do Estado, e aí o filho está com dificuldade, a esposa também, enfim. Então a gente lida com toda essa realidade, já tem alguns anos. E uma das coisas que mais eu tenho encontrado em pessoas é um fenômeno que eu quero chamar nessa noite de perpetuação da frustração. Escuta isso. Perpetuação da frustração. O que é a perpetuação da frustração? A perpetuação da frustração, ela consiste em você caminhar, galgar, subir degraus, encontrar novos horizontes, realizar feitos e ainda assim não encontrar nisso plenitude alguma. E mais uma vez, eu venho aqui da parte de Deus compartilhar com você, chacoalhar o seu interior, te fazer entender que além das tuas conquistas, além dos teus sonhos, além dos teus projetos pessoais, acima de tudo isso está o propósito de Deus para a sua vida. Enquanto você não encontra, enquanto você não o busca, enquanto você não o vive, você vai viver dentro desse ciclo de perpetuação da frustração, ainda que você esteja no caminho encontrando realizações pontuais, mas isso jamais vai se traduzir em uma forma plena de viver, porque a vida consiste na eternidade. Eclesiastes 3, no verso 11, a palavra do Senhor diz que Ele fez tudo ao seu tempo e pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Queridos, dentro do meu e do teu coração, algo grita pela eternidade. Não grita por aqui. Eu acho muito lindo uma frase de C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele diz mais ou menos assim: existe um anseio dentro do meu coração que nenhuma das experiências desse mundo até hoje foram capazes de suprir. Aí ele dá um ponto e diz: essa talvez seja a maior evidência de que eu não fui criado para cá. Sabe, queridos, é impressionante como eu tenho lidado com pessoas frustradas. É impressionante como eu tenho lidado com pessoas que não vivem a totalidade, porque estão depositando as suas expectativas naquilo que é efêmero. Estão colocando, empenhando as suas forças, os seus recursos, os seus talentos, naquilo que de fato não satisfaz. E essa noite eu queria falar com você. Talvez eu queria te entregar um antídoto para isso tudo. Eu não sei de que maneira o Senhor vai fazer, mas eu tenho certeza que Ele não te trouxe aqui senão para te mostrar algo além do que você já entendeu sobre isso. Talvez você esteja escutando isso pela primeira vez, talvez seja a 1000ª vez, mas quer que eu te diga? Nunca vai ser da mesma forma. Deus tem algo novo para entregar para você. Amém? 2 Coríntios capítulo 12, eu vou ler especificamente a partir do verso 7 ao 10, que diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça é suficiente. Essa palavra ela é fundamental nessa noite. Repete comigo: suficiente.
Então agora repete a frase toda, diga: a minha graça é suficiente. Bom, você vai entender isso daí. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Sabe, queridos, dentro de uma lógica, dentro de um prisma, dentro de uma cosmovisão limitada, humana, cartesiana, é completamente improvável, impossível, incoerente você lê essas escritas. Não tem nenhuma lógica você chegar ao entendimento por uma mentalidade meramente humana de que eu vou me alegrar da minha fraqueza. E por que eu vou me alegrar? Porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Isso fere a lógica humana. Mas esse é o Evangelho, esse é o reino de Deus. É completamente na contramão do que toda e qualquer filosofia ou ideologia, do que todo e qualquer pensamento humano. Isaías 55, o Senhor diz: porque os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. E o que eu tenho visto ao longo dessa caminhada são pessoas querendo compreender os desígnios de Deus a partir de si próprio, a partir das suas próprias experiências pessoais, a partir das suas muitas leituras, dos seus acúmulos de conhecimento científico. Deixa eu falar uma coisa para você. É bobagem você tentar compreender os propósitos que o Senhor tem, ou talvez a maneira com que o Senhor está trabalhando na sua vida, olhando a partir de olhos humanos, olhos carnais. Nesse episódio, Paulo está escrevendo aos Coríntios falando de uma revelação que ele teve. Não foi algo comum. Eu acho interessante porque ele fala dele em terceira pessoa. Ele diz: olha, eu conheço um homem que foi levado, não sei se no espírito ou no corpo, e ele teve umas experiências assim que nenhum outro homem teve. E de alguma forma, durante esse capítulo 12, você vai ver um pouco de ensoberbecimento de Paulo. Ele vai falando de si próprio, e em meio às suas palavras você consegue perceber Paulo se deliciando de si próprio. E aí, quando chega no versículo 7, ele diz: olha, e por causa disso, para que eu não me gloriasse além do devido, por causa das revelações que eu tive, o Senhor colocou algo em mim, algo que ele chama de um espinho na carne. É lógico que não era um espinho, meu irmão. Não tem nada a ver com espinho, não tem nada a ver. Algo que incomodava, algo que tirava a paz. Eu não sei se você já teve oportunidade. Eu fui criado e joguei na rua. Na minha época, tinha uns negócios nos matos aí que não tem mais hoje. Esses dias eu tentei mostrar Maria Fecha a Porta, que teu pai já morreu, para minha filha, e não existe mais. Me deu saudade de Maria Fecha a Porta esses dias. Eu tocava nas plantinhas assim que parecem e nenhuma se fecha mais. Eu falei: acabou a Maria Fecha a Porta. Maria Fecha a Porta tinha uns espinhozinhos. Eu gostava de quando estava jogando e lá assim, lá para tipo uma ribanceirazinha, tinha os matos com os espinhos, dava um escória, o cara ia lá. Era ruim quando era eu, né? Mas não é esse espinho. Mas se você já teve a experiência de ter um espinho cravado em você, você sabe o que Paulo estava falando. Paulo estava falando de algo que incomoda, algo que tira o sossego, algo que você tenta resolver de qualquer forma. Bom, o fato é que esse espinho, esse incômodo, esse desconforto, esse algo que ele não conseguia resolver por si próprio, ele pede 3 vezes para que Deus resolva, e Deus não resolve. Agora pare e pensa comigo. Não parece ser ingratidão de Deus? Às vezes a gente se sente tão suprassumo que parece que Deus está sendo ingrato com a gente. Porque, poxa vida, Paulo,
Paulo que foi encontrado por Deus na estrada de Damasco, que teve uma experiência pessoal, que cego ficou, assim passou 3 dias, depois de 3 dias, um homem chamado Ananias vai, ora sobre ele, algo como escamas caem dos seus olhos, ele passa a abrir os olhos, ele passa a enxergar, e ele toma uma decisão, ele cheio do Espírito Santo, começa a viver integralmente a Deus. Paulo é o maior evangelista, é chamado de o apóstolo dos gentios, é o cara que vai fundar um montaço de igreja, é um cara que vai ali ser açoitado mais do que todos, perseguido mais do que todos, vai ser mordido por serpente, vai enfrentar o naufrágio, tudo isso, e na hora que ele pede algo para Deus, ainda assim Deus não responde. Se a gente olhar por um prisma humano é enlouquecedor. Agora tem uma resposta, e eu preciso começar a ser intencional por causa do tempo. Tem uma resposta que Deus dá, que me traz um conflito ainda maior. Não sei para você, mas para mim é conflitante. Porque quando Paulo está pedindo algo que não é nada demais, ele está pedindo por algo que ele não consegue reverter, e que está trazendo muito desconforto. É o ponto dele ele chamar de um mensageiro de Satanás, é algo muito ruim para ele. E tudo que talvez ele quisesse escutar, como eu e você, era Deus dizendo: tudo bem, deixa que eu resolvo. Ou então que Deus assim fizesse sem nenhum tipo de fala, simplesmente ele dormisse com o espinho e acordasse sem o espinho. Mas não, completamente contraditório é o que a lógica humana pensa. Deus dá uma resposta para Paulo que nenhum de você não gostaria de escutar. Ele diz assim: Paulo, não adianta tu me pedir, Paulo, porque eu não vou fazer. Aí Paulo vira para ele e pergunta assim: senhor, mas tudo bem, o senhor pode me dizer o porquê? Ele diz: sim, eu vou te dizer, porque a minha graça é suficiente. Em outras traduções, a expressão é: a minha graça te basta. Diga: te basta. Eu gosto desse termo, porque ele nos dá uma sensação minimalista. Ele nos dá uma sensação de menosprezo, de pouca coisa. É como se alguém virasse para o outro e dissesse: não, te contenta só com isso. Isso aí te basta, mas é pouco, te contenta. Não, pois é. Mas quando se trata da graça, não tem a ver com um contentamento banal. Tem a ver com uma suficiência absoluta. Deus não está dizendo assim: Paulo, te conforma só com isso. Deus está dizendo: Paulo, tudo que tu precisa é disso. Ainda que meu Deus, mas não, Paulo, segura a onda aí. Porque sou eu quem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, planos de fazer-lhes prosperar e não de causar-lhes dano, planos de dar-lhes um futuro que almejas. Quem sabe os planos é o Senhor. Ele diz que o plano não é de mal, é de paz. Quem sabe é Ele. Ele diz: Paulo, segura aí. E aí Paulo, irmãos, escuta. Paulo, ele tem uma reação que não é comum. Paulo toma uma decisão que eu e você não tomaríamos. Sejamos sinceros. Ao escutar isso, Paulo diz assim: então, porque eu sei disso, agora eu vou me gloriar ainda mais na minha fraqueza. Irmãos, escuta. Paulo não está se rebelando contra Deus. Paulo não está se revoltando contra Deus. Paulo não está parando para tentar compreender o porquê Deus, por um momento, o desprezou, o abandonou, o rejeitou. Paulo não está dizendo: Deus, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais te servir como eu te servia antes. Olha, Deus, era para isso que o Senhor me chamou. Não, Paulo não está perdendo tempo com isso. Paulo está dizendo assim: Senhor, já que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu quero me tornar cada vez mais fraco. Porque é na minha fraqueza que eu vou desfrutar da tua suficiência. Na minha força eu desfruto no máximo de satisfação. Mas na minha fraqueza eu desfruto de suficiência. E aqui eu queria parar uns minutos e falar com você sobre isso. É aqui que eu queria parar uns minutos e te mostrar aquilo que eu tenho aprendido, encontrado
através de muita gente, de muito cuidado, de muitas famílias, de muitas histórias. E sobretudo da história que o Senhor tem me feito viver. Eu quero olhar e entender que há tipos de frustração. Porque, escuta, Paulo tinha tudo para se sentir muito frustrado depois daquilo. Sim ou não, irmão? Não, me ajuda, diga, sim ou não? Não, meu, claro que sim. Ele está pedindo algo para Deus e Deus diz que não vai fazer. É frustrante, sim ou não? É, irmão. Porque ainda que você tenha a ideia de que Deus não vai fazer, mas enquanto Deus não diz que não vai fazer, ainda tem uma esperançazinha. E essa esperança ainda te move alguma coisa. Essa esperança, aquela possibilidade. Meu Deus, mas olha, quem sabe, né? Quem sabe ele muda de opinião. Quem sabe ele, né? Já que ele não me respondeu nada, eu ainda vou nutrir aqui alguma expectativa. Não, mas Deus acaba com qualquer expectativa dele. Deus diz assim: Paulo, a minha graça é suficiente. Paulo poderia se achar extremamente frustrado por causa disso. Ele poderia ter tido, volto a dizer, uma atitude completamente frustrada, demonstrando frustração, mas ele diz: não. Se é para ser fraco, então agora eu vou ser fraco, porque em ti eu vou encontrar suficiência. E aqui, meus irmãos, eu percebo que é o maior motivo da nossa frustração. Aqui eu percebo que nós estamos nutrindo expectativas de sucesso, de realização e de satisfação em tudo aquilo que nunca vai realizar nem satisfazer. Deixa eu falar aqui, eu não estou fazendo uma apologia a você abandonar tudo naquela mentalidade medíocre franciscana, larga tudo, te torna miserável para que Deus tenha compaixão de ti e te agrade. Não, esse pensamento é completamente fracassado. Eu não estou endemonizando o sucesso, eu não estou criando um estigma negativo contra você ser próspero em alguma coisa, não tem nada a ver com isso. Mas o que eu quero, em nome de Jesus, mais uma vez, equipar a igreja, é para que nós não tenhamos o nosso coração bombardeado por expectativas em cima daquilo que vai ser frustrante. E eu penso que há pelo menos 3 tipos de frustração. E eu quero em todas elas olhar para a Bíblia. O primeiro tipo de frustração é o óbvio. É a frustração pela não realização. Me ajuda aí, diga: frustração pela não realização. Sim, você está empenhado em alguma coisa, você estudou para uma prova, você se preparou para um concurso e na hora você não foi aprovado. É frustrante, sim ou não? Sim, lógico. Você se preparou como atleta e no dia da competição você não foi bem. Você investiu anos da vida num relacionamento e por algum momento, por algum motivo ele findou-se. É frustrante. Você esperava algo, você se preparou para algo. Eu imagino que esse é o tipo de frustração que Pedro teve. A Bíblia diz que certa vez Pedro, um exímio pescador, se houvesse o prêmio Nobel da pesca, eu acho que era de Pedro. Pedro era, sei lá, meu irmão, o bola de ouro. Quem era Messi perto de Pedro? Pedro sai para pescar com tudo aquilo que ele sabe, com tudo aquilo que ele tem, com todas as suas técnicas e recursos, e a Bíblia diz que ele passa a noite inteira. Irmão, a noite inteira. Eu não penso simplesmente num período de 12 horas, porque isso é um pensamento muito modesto, perto do que representa uma noite inteira sem nada conseguir. Uma noite inteira sem nada conseguir significa o dia seguinte a minha família com fome, significa eu não conseguir levar provisão, significa eu ser mal sucedido naquilo que eu sou melhor preparado. Então o primeiro tipo de frustração é a frustração óbvia, é a frustração onde você não consegue realizar, é onde você não consegue conquistar. Eu quero dizer que ela é completamente normal, mas ela só se torna cada vez maior
Porque sem nos darmos conta, nós estamos lançando todas as nossas forças, todas as nossas expectativas sobre aquilo. É mais ou menos alguém que está estudando há um tempo para o concurso público, e não é errado fazer isso, eu mesmo sou concursado, mas achando que o que vai de fato mudar a vida é aquele concurso. Você acha que uma promoção financeira vai ser suficiente para tal, e quando ela não acontece, o seu nível de frustração é ainda maior. Então o primeiro antídoto que eu quero te entregar é, com muita responsabilidade, te dizer: nutra sim expectativas por conquistas, nutra sim, seja sim audacioso, sim, por favor. A Bíblia diz que aqueles que quiserem e que estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor da terra. Diga: o melhor. Querido, nós não podemos desejar menos do que aquilo que Deus nos prometeu. O problema é quando todas as minhas expectativas estão na promessa de Deus e não no Deus da promessa. Quando todo o meu coração está empenhado naquilo que Ele pode me fazer, mas não naquilo que Ele é. E o que Paulo está escutando de Deus naquela hora é: Paulo, eu podia realizar, mas isso não seria suficiente. Eu vou te levar a um nível de suficiência em que até a não realização vai te fazer suficiente. Paulo, eu não vou precisar realizar os teus sonhos para você ser suficiente em mim. Paulo, o segredo da suficiência não está no acúmulo dos títulos, não está no teu muito currículo. Não. Isso daí, Paulo, muitos têm melhores do que você, e ainda assim não se bastam. Sabe, meus irmãos, nós vivemos num mundo em que tem lugar para muitos, mas não tem lugar para todos. A história de que tem lugar para todos é um pensamento extremamente perigoso, porque se assim fosse, todos tinham conquistado. Há lugar para muitos, mas não há lugar para todos. E por isso, nesse ambiente de disputa, nesse ambiente de concorrência, nós vamos sim desfrutar de muita frustração. E o primeiro antídoto é saber que aquilo, assim como não me realizaria em totalidade, não me frustra ao ponto de me fazer parar, ao ponto de me fazer desistir, ao ponto de lançar fora todas as minhas expectativas. Irmão, eu não sei que motivos você tem de desistir, eu não sei quantas são as experiências frustradas que você tem, mas uma coisa eu te falo, meu amado: ali, em meio a essas muitas frustrações, ali não é o fim de nada. A Bíblia diz que há esperança para a árvore que mesmo depois de cortada, ao cheiro das águas volta a dar seus brotos e não cessará em rejuvenescê-la. Irmãos, isso é lindo demais. O segundo tipo de frustração é um tipo de frustração um pouco mais elaborada. É a frustração pela realização que não traz satisfação. Como assim, pastor? Não entendi. Porque a primeira frustração, ela é óbvia: eu não realizei, eu não alcancei, eu não conquistei, eu não venci, eu me preparei e fracassei. É lógico que eu me frustro. Mas agora eu estou falando de um outro tipo de frustração. Eu estou te falando da frustração em que você conquista, realiza, alcança, mas isso não se transforma em uma satisfação. E aí nós entramos naquilo que ao longo dos anos eu tenho chamado de o ciclo da frustração. O que é o ciclo da frustração? É eu tentar realizar e satisfazer. Aí toda vez que eu realizo, eu percebo que eu não satisfaço. Aí eu me lanço a empreitadas ainda maiores, a desafios maiores. Eu me lanço a projetos mais audaciosos, e aí no final das contas eu alcanço. E quando eu alcanço, mais uma vez eu percebo que aquilo ali não era suficiente. É mais ou menos alguém
que começa a estudar e diz assim: olha, eu não estou bem, mas quando eu passar no vestibular, eu acho que aí vai resolver, porque eu vou entrar na faculdade. Aí entra na faculdade, no meio do curso, diz: não era isso. Mas quer saber, quando eu me formar, aí eu vou me realizar. Aí a pessoa se forma. Aí a primeira coisa que ela se depara é com a realidade do mercado de trabalho, e é frustrante. Ela diz: poxa vida, não era isso. Mas quando eu conseguir o meu primeiro emprego, aí eu vou me realizar. E aí vem o primeiro emprego. E a pessoa fica super feliz, aí vem o primeiro salário, ela diz: mas quando eu conseguir uma promoção, aí eu vou me realizar. Aí é promovido. E agora está num cargo muito top, está ganhando bem. Chega o primeiro contra-cheque e ela olha e: poxa vida, não era isso. Mas agora eu já sei, eu preciso comprar o meu carro. E aí compra o carro. Primeira volta, feliz e realizado, até parar no primeiro posto de combustível e ver o valor da gasolina. E ver que aquilo ali não era a realização. Ela diz: mas tudo bem, porque carro realmente não realiza, mas eu vou comprar minha casa própria. E não realiza. Mas sabe que tudo que está faltando? Está faltando o crush. É porque agora eu tenho tudo, mas não tenho ele. Aí vai e casa com ele. Na terceira semana liga para a mãe dele: como é que eu faço para devolver? Não, mas é porque agora tudo que me falta é um filho. Eu tenho um sonho de ser mãe. Quer que eu te diga uma coisa? Você percebeu quantas foram as conquistas que essa pessoa teve? Mas nenhuma delas satisfez. Eu acredito que esse tipo de frustração é maior do que a primeira. Porque a primeira eu não consegui. Mas agora eu estou numa outra que eu estou sendo bem sucedido, eu estou prosperando. Eu estou dando certo. Mas nada satisfaz. Sabe, irmãos, eu fico muito baqueado todas as vezes que eu leio Eclesiastes no capítulo 2. Eclesiastes no capítulo 12, o rei Salomão, ele está rasgando o coração, ele está contando toda a realidade dele. Ele está dizendo assim: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. E eu não vou falar pouco não, vou falar logo é tudo. Ninguém que veio antes de mim se comparou a mim. Ele vai dizendo: eu fui mais rico do que todos. Eu tenho mais bens do que eles. Eu tenho mais animais do que eles. Eu acumulei mais ouro e mais prata do que todos eles. Eu tenho mais animais do que todos eles. Eu tenho mais escravos do que todos eles. Eu tenho escravos que eu comprei e escravos que nasceram dentro. Olha, eu me lancei em projetos audaciosos, eu construí casas. Eu levantei, fiz reservatórios. Eu criei pomares. Eu me servi de mulheres, de cantores, um harém. Aí ele diz algo seguinte, ele diz: eu não me neguei a nada do que os meus olhos viram. Irmão, o cara mais rico do mundo, ele fica até mais bonito. A Bíblia não diz que ele era o mais bonito, mas ele era o mais rico. Ele já ficou bonitinho. Aí a Bíblia diz que ele foi o mais famoso. Aí ficou bonito duas vezes. Rico, famoso, inteligente, tendo mais poder e influência do que qualquer homem na face da terra. Aí ele vai listando tudo que ele teve, tudo que ele tem, tudo que ele fez. Até chegar, eu quero que coloque bem aqui, grandão, até chegar no verso de número 11. Isso, irmãos, para mim eu chamo de o fracasso realizado. Escuta, a gente falou de um primeiro fracasso, é a frustração da não realização. Mas agora eu estou falando de um outro fracasso. É o fenômeno do fracasso realizado. O que é o fracasso realizado? Eu alcanço, eu conquisto, mas no final das contas eu percebo que, olha o que ele diz: entretanto, depois de dizer tudo que eu já disse, entretanto, quando eu avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçaram para realizar, eu vi que tudo era inútil. Não, irmão, para. Aqui é um senhor de idade. Salomão na Bíblia escreve 3 livros. O primeiro livro, ele é um jovem apaixonado. Eu sei bem o que é ser um jovem apaixonado, eu sou até hoje.
Ele é um jovem apaixonado por uma sunamita, ele escreve Cantares. Salomão envelhece um pouquinho mais, se torna um homem mais sábio que já houve, e com um pouco mais de experiência, ele escreve o livro de Provérbios. Irmãos, se eu e você pudéssemos realmente nos debruçar em Provérbios, eu acredito que a gente seria poupado de tanta coisa na vida. Mas agora, já no final da vida, como num apanhado geral, ele escreve Eclesiastes. E aqui não é um jovem falando de frustrações iniciais, aqui é um idoso falando da frustração de uma vida inteira. E que frustração foi essa? Eu conquistei tudo e eu percebi que isso não era nada. Irmãos, bota de novo lá, meu filho. Era tudo inútil, era como correr atrás do vento. O segundo tipo de frustração. Eu fico muito ruim quando eu leio isso daí. Sabe por que eu fico muito ruim? Porque no fundo das contas, lá no fundo, eu e você estamos correndo atrás para nos tornar o que Salomão foi. Essa é a verdade, irmão. A gente lê isso e ao invés da gente parar e avaliar para onde nós estamos caminhando, na segunda curva a gente se pega buscando pelas mesmas coisas. Eu e você estamos buscando por sucesso, irmão. A não ser que você seja hipócrita. Eu não sou. Às vezes a diferença entre eu e você é que você não fala, eu falo. Mas no fundo, eu e você estamos buscando prosperar. E prosperar não fala acúmulo de bens, fala em ser bem sucedido nas mais diversas áreas da vida. E é uma geração que busca por fama, por like, por seguidores. Tem gente se fazendo de tudo para ganhar um negocinho assim. E se pinta, e se traveste, não sei o que, não sei o que. Ah não, irmão. Passa por ridículo. Sabe, tem algumas coisas que eu tenho visto na internet que eu espero pelos próximos 10 anos. Esse pessoal fazendo de tudo para ganhar um negocinho assim, daqui a 10 anos se olhando e vendo o quão ridículo foi e o quanto que aquilo não realizou. Gente em busca de relevância. Na boa, eu e você estamos correndo atrás daquilo que Salomão teve e disse: olha, isso é bobagem. Pastor, e o que fazer então amanhã? Eu levanto e não vou trabalhar? Não, tem que ir, irmão, porque senão tu vai passar fome. Pastor, eu faço o que então amanhã? Eu paro de estudar? Não, estuda. Pastor, eu faço o que então com a minha casa? Honra. Pastor, mas isso não satisfaz. Você encontrou aquilo que Salomão demorou para encontrar. Mas não é porque não satisfaz que você não vai viver. E que graça tem, pastor? Aí eu vou te dar a cereja do bolo hoje. Que no final das contas eu acredito que ainda assim é uma frustração. Qual é a frustração, pastor? É a satisfação sem suficiência. Escuta, primeiro tipo de frustração, a frustração pela não realização. Segundo tipo, a frustração pela realização sem satisfação. E o terceiro tipo, a frustração pela satisfação sem suficiência. Como assim, pastor? Eu tenho encontrado muitos homens, muitas mulheres, muito bem-sucedidos, reconhecidos, satisfeitos com tudo, com um vazio enorme dentro de si. Satisfeitos com tudo e não suficientes com nada. Eu conheci um médico, eu já conto essa história há muitos anos, e ele tirou a própria vida. E quando eu ia para a casa dele,
numa boa, eu queria muito viver a vida que ele tinha. Ele tinha uma casa em Algodoal e só por isso ele para mim já era uma referência. Eu sonho um dia em ter uma casa em Algodoal. E a casa dele era muito legal. E ele era um cara tão bacana que às noites ele fazia cinema para as crianças da vila. No muro da casa dele. Ele tinha um retroprojetor. Ele metia lá de noite. Ficava lindo. Enchia de cadeira na frente. Enchia de criança. Esposa bonita. Filhos lindos. Cara rico. Apartamento em um bocado de lugar. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Se eu continuar falando dele aqui, vai te dar a mesma vontade que eu tinha o tempo inteiro que eu estava com ele. A vontade de ser ele. E em meio a tanta satisfação, num dia, nós somos surpreendidos com a notícia de que ele foi para o apartamento que ele tinha comprado fora de Belém, numa cobertura, e de lá, ele se atirou. Em meio a tanta satisfação, o vazio da insuficiência. Sabe, irmãos, Jesus conta a história. Na verdade é uma pequena parábola. No capítulo 12 do Evangelho de Lucas, Jesus conta uma pequena parábola. Ele diz assim: certo homem teve, as suas terras deram grande colheita. Tipo, no dia de hoje bateu a boa. As terras deram grande colheita. E os depósitos dele já não tinham mais como armazená-la. Sabe o que ele fez? Ele disse: já sei, já sei. Eu vou destruir todos os meus depósitos. Eu vou construir celeiros ainda maiores. Eu vou estocar tudo que eu tenho. E isso já é suficiente para que eu viva pelos próximos anos da minha vida. E agora eu vou deitar, eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber e eu vou me deleitar. É um homem extremamente satisfeito, ao ponto de dizer: eu não preciso mais fazer nada. Eu encontrei a satisfação absurda. Só que isso é o próprio Senhor Jesus contando. E no final das contas Jesus diz assim: louco. Em outras traduções, como na NVI, é insensato. É uma forma eufemista de falar aquilo que Jesus falou. Jesus chamou ele de louco mesmo. Louco. Zé Ruela. Ainda hoje vão te pedir a tua alma. O que Jesus estava mostrando com essa parábola é: ainda que você encontre esse nível de satisfação, isso não vai ser suficiente, porque você não foi criado para os próximos anos da sua vida. Eita, você foi criado para uma eternidade com Ele. Hoje eu conversava com um paciente que momentaneamente ele está paraplégico. Tive o privilégio de pôr ele em pé hoje. Demos os primeiros passos. Chorou, foi lindo. Mas eu disse para ele: sabe, meu filho, 23 anos. Sabe, meu filho, foi lindo hoje, não foi? Foi. Vai ser lindo quando você começar a andar, não vai? Vai. Mas sabe o que você vai perceber? Você vai perceber que isso não era tudo. Porque ainda que Cristo resolva o teu momento agora, isso te levaria a desfrutar dos teus próximos, sei lá, vou botar muito, 70 anos. Mas 70 anos é muito pouco próximo de um projeto eterno. 70 anos é nada. Não viva em busca dos próximos 70. Viva em busca de uma eternidade. Porque a Bíblia fala de um lugar onde já não há lágrimas, já não há dor, já não há ranger de dente. Meu irmão, a Bíblia fala de um lugar em que as ruas são de ouro. E antes que você pare para tentar imaginar rua de ouro,
Eu quero te dizer que essa é uma palavra, uma figura profética. Rua de ouro não significa que você vai pisar na rua de ouro. Significa dizer que lá o ouro se pisa. Eu não sei se você entendeu. Aqui o ouro se busca. Lá o ouro se pisa. Existe um lugar em que não há necessidade do sol. Eu vou falar de novo. Pega a Gênesis depois e lê com calma. A primeira coisa que Deus fala é que haja luz. Mas o sol só é criado no quarto dia. Que haja, mas não tinha sol. E quem era a luz do haja luz? A luz do haja luz é a mesma luz onde não há a necessidade do sol na Nova Jerusalém. E sabe o que eu e você estamos buscando? Por aquilo que aquele homem escutou: louco, insensato, tolo, burro. Mas eu quero te dizer que em meio a tudo isso, existe irmãos, existe um nível de suficiência que ele é completamente independente de conquistas, de realizações ou de satisfações pessoais e momentâneas. Irmãos, esse mesmo apóstolo Paulo, agora escuta. Você vai entender hoje o porquê que Deus te faz passar por algumas etapas. Você vai entender agora, nesse instante, o porquê que Deus te faz passar por alguns processos. Aqui Paulo está escrevendo aos Coríntios. Cronologicamente, é a segunda igreja para a qual ele escreve. Cronologicamente, é a segunda igreja. E Paulo vai escrever algumas outras cartas. Ele escreve para os Gálatas, ele escreve para os Éfesos e ele escreve para os Filipenses. Bom, escrevendo para os Filipenses, no capítulo 4, no verso 13, há uma frase que às vezes está atrás no caminhão, carro, tudo. A minha graça, tudo posso naquele que me fortalece. Agora escuta, você precisava voltar 2 versículos, porque no versículo 11, Paulo vai dizer mais ou menos assim: olha, eu não estou dizendo isso porque eu esteja precisando de alguma coisa. Não é isso. Aí no verso 12 ele diz: porque eu já vivi com muito e com pouco. Eu sei o que é ter fartura e sei o que é ter escassez. Eu sei o que é viver bem alimentado e sei o que é passar fome. Aí olha o que ele diz: eu aprendi a viver contente. Essa palavra contente, irmãos, entenda, a Bíblia tem sido traduzida. Essa é uma das maiores dificuldades dentro da hermenêutica. Há muitos aspectos que nós precisamos avaliar todas as vezes que nós vamos interpretar as Escrituras. Aspectos históricos, de língua, de cultura, tem muita coisa envolvida. E dentro da hermenêutica, nós precisamos levar em consideração: a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Mas até o grego daquela época já não é mais o grego de now, de agora. Então essa palavra contente não tem a ver com felicidade. Quando Paulo está dizendo eu aprendi a viver contente, Paulo está usando o termo suficiente. Eu aprendi a viver com suficiência, tendo muito ou tendo pouco. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que ele está dizendo? Não importa em que condições eu tenho, eu vou permanecer do mesmo jeito, porque a minha suficiência não está nas circunstâncias, porque a minha suficiência não está nas minhas posses, porque a minha suficiência não está naquilo que eu sou capaz de produzir
ou de estocar. A minha suficiência está em Cristo. E por isso, no dia que eu estou muito bem, Ele é suficiente. E no dia que eu estou muito mal, eu ainda encontro nele a suficiência. Irmãos, o que foi que Abacuque experimentou, irmãos? Como eu quero viver esse nível de experiência. Abacuque no capítulo 3. É a oração de Abacuque. E chega um momento da oração que Abacuque diz assim: quer saber de uma coisa? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, ainda que não haja os animais nos estábulos, ainda que a colheita falhe, ainda que nada aconteça como eu esperava, como eu ansiava, como eu sonhava, como eu planejava, eu ainda assim exultarei no Deus da minha salvação. Meu Deus, o que Ele experimentou, que eu e você não somos capazes de experimentar. Porque quando falta a videira, quando falha a figueira, quando some os animais, vai-se tudo junto nosso. O que foi que Abacuque experimentou? Ao ponto dele dizer: eu exultarei no Deus da minha força. Não tem a ver com strong, tem a ver com suficiência. Eu exultarei naquele que é a minha suficiência. Você sabe qual que é o nosso desafio? Encontrar o Cristo que é suficiente, não estarmos em busca do Cristo que satisfaz. Todas as vezes que você vai em busca do Cristo que satisfaz, você está minimizando demais o Cristo que Ele é. E é por isso que eu estou completamente avesso a umas coisas que têm sido pregadas aí, e algumas vozes que estão se levantando na internet, pregando o evangelho fragmentado, um evangelho que satisfaz. Eu não te apresento um Cristo que satisfaz, porque em muitos momentos vai parecer que Ele te frustrou, irmão. Sabe o que Cristo fez com os meus sonhos? Destruiu todos. Giovanni, eu não tenho mais nenhum sonho, cara. Eu tinha tantos. Ao longo do tempo, Deus não tem me feito viver meus sonhos. Ao longo do tempo, Deus tem destruído meus sonhos. E se eu estivesse em busca de um Cristo que satisfaz, eu estaria muito frustrado com Ele. Pastor, e como é que eu faço então? Se Cristo vai me destruir os meus sonhos, que graça tem viver com Ele? Eu vou te dizer. É porque nele você não vive mais os seus, você passa a viver os dele, que certamente é infinitamente maior do que os teus, porque o meu caminho é mais alto do que o teu caminho. Sabe, queridos, eu queria terminar essa noite, uma noite extremamente reflexiva, uma noite diferente do que nós estamos acostumados a viver aqui, de quintas que... Não, mas eu tenho entendido de Deus da responsabilidade que Ele tem entregue a alguns homens na face da terra, de preparar o povo para uma realidade e não para uma diversão. Chega de estarmos caminhando com Cristo, tentando fazer dele o nosso realizador.
de sonhos e de projetos. É tempo de nós conhecermos o Cristo que é suficiente, porque o Cristo que realiza, Ele não te sustenta no tempo da dor, Ele te frustra. Eu conheço um homem, pelas Escrituras, que experimentou os dois lados. Ele teve em Deus a realização de tudo. Foi rico, teve filho pra caramba. Filho falava de muita coisa na época. Hoje fala, mas na época muito mais forte. Ele tinha tudo. Tudo! Até que, num piscar de olhos, ele perde quase tudo. Não, pastor, o senhor deu a Bíblia errada. Ele perdeu tudo. Não perdeu tudo. Ele não perdeu tudo. Essa leitura do perdeu tudo eu fiz durante alguns anos. Até que um dia, algumas pessoas já sabem disso, eu já falei isso aqui. Um dia eu orando, eu falei: Deus, como é que pode ter um coração como o de Jó? Eu não consigo ter. Aí Deus me perguntou: mas por que, meu filho? Eu falei: como por quê, meu? O cara perde tudo e continuou com o coração no lugar. Deus disse: você não entendeu, lê de novo. Aí eu li e não mudou nada. Eu disse: Deus está aqui, está escrito que ele perdeu tudo. Lê de novo. Até que Deus me disse assim: Jó não perdeu tudo. Jó ainda teve a mim, e isso era tudo. Aí Deus me disse: quando eu sou o tudo, tudo torna-se nada. E essa não é uma apologia a você se desfazer de tudo, mas é um convite para que você faça dele o seu tudo. Eu volto a dizer, essa não é uma fala de apologia à irresponsabilidade, à vagabundagem, a sair daqui e dizer: pastor disse que agora Deus é meu tudo, eu vou largar o trabalho. Não, vai trabalhar, preguiçoso. Deus pregou uma mensagem que eu não precisava viver meu sonho. Não, eu não disse isso, irmão. Eu só estou te dizendo que o teu sonho não realiza, o teu sonho não satisfaz, o teu sonho não é suficiente, ainda que ele satisfaça por um tempo. O que eu estou te chamando é para encontrar a suficiência que existe em Cristo, irmão. E aí vai ter o dia ruim, e as lágrimas dos teus olhos vão tornar o teu sorriso molhado. Irmãos, eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso. Quantas vezes as minhas lágrimas têm molhado o meu sorriso, irmão. É um Deus que consegue te fazer sorrir nos piores dias. Ele não te isenta dos piores dias, mas Ele revela a suficiência neles. E quando for para celebrar, você pode celebrar. Mas quando for para chorar, você vai ter a experiência de molhar o sorriso, irmão. Pastor, mesmo com o fim do meu sonho, mesmo com o fim do meu casamento, mesmo com a demissão, mesmo com a falência, mesmo com o luto, mesmo com uma perda absurda, bom, eu quero te dizer que eu ainda não desfrutei de tudo, mas o que eu tenho desfrutado até aqui é de um Deus que me sustenta pela sua suficiência, não pela realização. Porque se fosse pela realização, hoje eu estaria muito melhor do que eu estou. Posso falar uma coisa para vocês? Hoje era para eu estar muito melhor do que eu estou, aos olhos dos homens. Mas hoje eu entendo que eu estou no lugar certo, no tempo certo, na estação certa do propósito que Ele tem para a minha vida. E tudo que eu tenho orado
é: Senhor, não me faz perder o meu coração. Não me faz entender que aquilo que ainda virá será a minha satisfação, porque não vai ser. E por isso, todas as vezes que eu tenho tido oportunidade aqui, eu termino. Eu tenho dito para alguns homens, principalmente quando eles são muito relevantes: irmão, você pode estar vivendo o melhor tempo da sua história. Você pode estar vivendo o momento mais satisfatório que você já viveu. Mas eu posso te afirmar, com todas as letras, isso não preenche o vazio que você carrega. Não preenche. Irmão, e eu gosto de falar porque tem muita gente aqui que viu isso. Eu endoidava. Eu buscava satisfação. E quer saber? Eu tinha. Todas as noites. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu tinha satisfação e era muita. Mas a maior evidência que não é suficiente é porque no outro dia eu tinha que estar lá de novo. Deixa eu te dizer. Irmãos, é o eclipse do coração. O eclipse do coração é o seguinte: teu coração está com vazio. Olha para cá, por favor. Se nada fez sentido até agora, olha para cá. O eclipse do coração é o seguinte: está aqui o coração, um vaziozaço. Aí porque está vazio, você vai dar o jeito de botar alguma coisa para preencher. Aí você corre atrás das coisas: sucesso, trabalho, prosperidade, sexo, droga, noite. E eu não estou criticando ninguém, por favor. Eu estive lá. E aí tu começa. Aí tu começa a ter uma sensação de preenchimento. É muito doido isso. Eu vivia isso todas as noites. Até 11 horas da noite eu estava um trapo. Aí eu ia para a rua para endoidar. Uma maconha, cheirar pó, sexo, tudo que alguém podia buscar. Aí dava tipo 2 da manhã, já estava assim. 3 da manhã, assim. 4 da manhã, 5 da manhã, meu irmão, não tem vazio nenhum. 5 da manhã é o ápice. Quem está doido, está doido. Quem está meu irmão, esqueci tudo. Só tem que o relógio não para. 6, 7, 8. E está lá o vazio de novo. Aí o que eu tenho que fazer? Hoje à noite, às 11 horas, eu vou buscar outra coisa, porque aquilo lá não foi suficiente. Me satisfez, foi prazeroso, foi maravilhoso. Escuta, e eu não quero falar só de uma noite, eu quero falar de um tempo. Porque às vezes essa satisfação, ela não está no prazer de uma noite. Ela está na realização de um tempo. De um sonho que você realizou, de um concurso que você passou, de algo que você conquistou. Isso te satisfaz por um tempo, até o próximo desafio. E diante do próximo desafio, você percebe que não há suficiência. Sabe, queridos, eu queria orar por você hoje. E eu não queria orar por você baseado naquilo que eu já tenho. Eu queria orar por você baseado naquilo que eu também busco. Eu busco o que Abacuque encontrou. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não produza os seus frutos, ainda que não haja os animais nos estábulos, eu ainda assim exultarei no Deus da minha salvação. Nos dias mais difíceis, nos dias do luto, nos dias do fracasso, ou nos dias da realização, Ele é a minha suficiência. Ele é a minha suficiência. Você pode se colocar de pé, por favor?
essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Vamos, me deixe orar por você. Eu queria orar com você. Você que humildemente reconhece que não tem vivido suficiência. Você tem vivido talvez um momento de satisfação, realização, ou talvez frustração em tudo isso. Mas talvez hoje você escutou algo e esse algo foi o suficiente para você entender que a suficiência jamais habitará nas tuas muitas conquistas, nas tuas muitas realizações. A suficiência não habita na plenitude daquilo que você estabeleceu humanamente. Porque Ele é suficiente. Ele é suficiente. Por isso eu acredito que nessa noite existem corações frustrados nesse lugar. Existem corações chorosos. Existem corações aflitos, angustiados, decepcionados, feridos. E talvez o motivo principal seja a busca pela suficiência em cada uma dessas coisas que te machucaram e que te feriram. E eu queria ter a oportunidade de orar por você, meu irmão, minha irmã, que humildemente reconhece que há frustração dentro de você, ou que talvez estava em busca de uma satisfação que jamais se tornará suficiente. Se você é essa pessoa, você vai começar a sair do seu lugar. Nós vamos orar nessa noite. E a minha oração é que você, assim como eu tenho buscado, que você possa desfrutar de uma experiência que levou a Abacuque a esse nível de suficiência. A minha oração é que você, a partir de hoje, caminhe em busca daquilo que de fato, como a palavra de Deus diz, a traça não corrói e o ladrão não rouba,
Que o seu coração não esteja nos tesouros daqui. Que as suas expectativas, as suas esperanças, que os seus esforços não estejam debruçados sobre aquilo que não vai te satisfazer. Vamos, me permita orar por você. Eu queria orar por você que sabe que tem buscado preenchimentos de vazios naquilo que são apenas momentos. Me deixa orar por você. A verdade é dura. Eu não gostaria de ter que te dizer de forma tão dura assim, mas eu preciso. O que você vai fazer é continuar se escondendo atrás dessas buscas bobas, porque é o que você tem feito. E são momentos, são períodos, são episódios, mas eles ao final têm se mostrado mais uma perpetuação da frustração que você tem carregado. Vá em busca sim dos seus sonhos, dos seus alvos, dos seus objetivos. Continue sim indo em busca daquilo que o próprio Deus de repente colocou no seu coração, mas não faça disso a sua suficiência, porque nos momentos mais difíceis, como talvez você esteja vivendo agora, isso não vai ser suficiente para te manter de pé. Não vai ser. Irmãos, deixa eu te dizer, não é. Porque no auge da depressão que eu tive, nem toda a experiência que eu vivia me fazia chegar em casa e me sentir satisfeito, pleno e realizado. Não fazia. Eu tinha uma noite inteira de droga, de sexo, de curtição, de não sei o que, e eu chegava em casa com o mesmo desejo: ceifar a minha vida, destruir a minha história, porque eu não curtia, eu não suportava o vazio que eu carregava. Mas quem me via achava que estava tudo muito bem. Esse é o poder do esconderijo. Você se esconde dos outros, você se esconde dos homens. Mas você não é capaz de se esconder de você mesmo. Por isso você que está aí ainda lutando, baixa a guarda, meu irmão. Baixa a guarda, minha irmã. E reconhece que você precisa viver além de uma satisfação. Você precisa de uma suficiência, e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Reconheça que por você mesmo não há o que fazer. Por você mesmo não há condições alguma de reverter o quadro. Por você mesmo não há condições sequer de seguir adiante, irmão. Não há. Porque tudo que você vai encontrar é uma perpetuação de tudo isso que você tem vivido. Mas nele eu tenho encontrado, e a minha oração é que nós juntos possamos descobrir aquilo que Abacuque descobriu, ao ponto de dizer: ainda que me falte tudo, nada me falta, porque Ele é meu tudo. Eu não sei quais são os motivos que trouxeram eles até aqui, assim como eu não sei quais são os motivos que ainda te fazem permanecer aí. Eu só sei que quer você queira, quer você não queira, sem Jesus existem lapsos, existem episódios, existem momentos, ocasiões, mas nunca suficiência. Nunca suficiência. Sem Cristo você aguenta os dias bons. Sem Cristo você aguenta o tempo dos amigos do lado. Sem Cristo você suporta o tempo das conquistas ou das pequenas perdas. Mas quando o negócio aperta, irmão, você reconhece a sua fragilidade. Você reconhece a plena necessidade que você tem de se render àquele que é a suficiência. Tenham, por favor, suas próprias experiências. Você que aqui está, coloque diante dele todo o pesar do seu coração,
Coloque diante dele toda a dor, todo o anseio. Coloque diante dele todo o seu arrependimento. Talvez por ter buscado em pessoas ou em coisas aquilo que só ele pode te dar. Talvez por ter nutrido a ilusão de que algo ou alguém seria suficiente onde somente ele é. Mas no nome de Jesus, encontre nele essa suficiência. Encontre nele que ele ocupe lugar de maneira tal que nos próximos episódios que virão, sim, virão dias de aflição, virão dias de angústia, dias de luto, dias de perda, dias de dor, mas que esses dias encontrem a suficiência de Cristo, e que, como Paulo, você possa dizer: eu aprendi a viver satisfeito, porque Ele é a minha suficiência. Eu queria orar por você, meu irmão, minha irmã, mas eu não podia orar sem antes dar oportunidade para alguém que hoje humildemente vai dizer: olha, eu entendi que a suficiência está em Cristo, e eu não quero mais viver em busca de satisfação, de realização, porque eu sei que isso aí também é frustrante. Eu quero me dar a oportunidade de conhecer a suficiência que está sendo apresentada nessa noite. E tudo que eu estou te apresentando aqui não é um projeto de vida. Eu estou te apresentando aqui um projeto de morte, para que a partir dela você desfrute da vida. O projeto não é de vida, irmão, o projeto é de morte. De morte para o seu eu, para suas convicções, para suas ilusões. Mas a Bíblia diz que aquele que perde a vida, ele a encontra. Por isso, se você está aqui hoje, talvez você já esteja aqui na frente, ou você seja alguém que ainda esteja aí atrás, mas humildemente reconhece que não tem desfrutado de suficiência, tem caminhado e se afadigado em busca de realização e satisfação, e em meio a tudo isso, tudo que tem encontrado é mais um episódio de frustração. Eu quero te apresentar a suficiência, e o nome dela é Jesus Cristo. E tudo que você precisa nessa noite é dar uma oportunidade para começar esse relacionamento, ou recomeçar aquilo que um dia você interrompeu. Se você é essa pessoa, onde você estiver, você vai levantar a mão, dizendo: eu quero, a partir de hoje, estabelecer um recomeço ou um começo naquele que é a suficiência. Se você é essa pessoa, onde você estiver, aqui na frente ou lá atrás, onde você estiver, levante a sua mão mais alta, eu quero orar por você. Vamos, reconhecendo a suficiência. Isso. Se ainda há alguém, vamos, me permita orar por você. O ministério de louvor podia continuar uma canção enquanto eu vou orar. Isso, minha irmã, isso. Se ainda há alguém, onde você estiver, levante a sua mão e diga: eu quero desfrutar da suficiência que está em Cristo, eu quero me render, eu me entrego, isso. Vamos. Chega isso, minha filha. Vamos, sai do seu lugar, você também. Você que já levantou a mão, ou você que tem uma decisão para tomar agora, sai, me deixa orar por ti. Vamos, sai de onde você está. Vença tudo isso que está tentando te paralisar. Me deixa orar por você, vamos. Chega de frustração. Chega de ilusão. Chega de realização fracassada, de fracasso realizado. Há uma suficiência, ela habita em Cristo, e tudo que você precisa é dele. Eu vou orar agora. Vocês que tomaram essa decisão, por favor, deixa a mão em pé. Eu queria orar especificamente. Se coloque diante do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Coloque a sua mãozinha lá em cima, sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de culpa, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de acusação. Simplesmente coloque diante dele. Abra o seu coração e diga: Senhor, eu aceito
a suficiência que há em Ti. Eu aceito iniciar esse processo ou recomeçá-lo na minha vida. Papai, eu quero Te louvar por essa noite. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra, assim como a chuva que cai, a neve, não voltam vazias. Tua palavra, Senhor, ela cumpre um propósito. A Tua palavra é uma semente, e mais uma vez ela foi lançada. Ela encontrou diversos tipos de solo, mas a minha oração é que ela venha germinar e frutificar. Talvez ainda os solos que não retiveram a semente hoje. Papai, no nome de Jesus, que o inimigo não roube essas sementes, e que o Senhor continue ministrando, continue fazendo com que essa palavra alcance e reverbere no interior dos meus irmãos, levando eles não simplesmente ao entendimento, mas sobretudo ao reconhecimento pessoal da sua completa dependência do Senhor Jesus Cristo. Quanto a esses, papai, que estão se entregando, quanto a esses, papai, que estão reconhecendo a suficiência que há em Ti, eu oro por eles, Pai, e eu declaro que eles são propriedades exclusivas do Senhor Jesus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Eu declaro que todo o passado, todo o histórico pregresso, toda a frustração, toda a dor, toda a prévia aliança, tudo isso, Senhor, está sendo agora completamente nulo nas regiões celestiais. Lava-os com Teu sangue e recomeça neles uma nova e linda história, onde o Senhor, o centro, será a suficiência em todo e qualquer momento, seja ele os melhores ou os piores dias. Escreve seus nomes no livro da vida, sela-os com Teu Espírito, estabelece um novo tempo, uma nova história, para a honra e a glória do Teu nome, o nome de Jesus. Amém. Antes de você aplaudir Jesus, eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que tomaram essa decisão hoje, quer seja a primeira vez, uma decisão de recomeçar, de reconciliar, eu queria que vocês procurassem por esses irmãos de Laranjado. Nós temos uma honra para entregar para vocês hoje. Essa não é uma noite qualquer em suas vidas. Talvez você tomou essa decisão aí no seu lugar, talvez você tomou essa decisão aí sem coragem, sem força de vir até aqui. Eu sei o que é isso que você está passando, mas se essa decisão for sincera, você pode procurar por esses irmãos, e nós queremos marcar essa noite, porque ela certamente não é uma noite comum. Amém? Antes de liberá-los, eu queria orar pela igreja inteira. Levante as suas mãos para cá, e com ousadia você vai receber. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você e com a sua casa. Que você desfrute de uma noite de paz, de descanso. Eu profetizo sobre a vida daqueles que estão tendo dificuldade de dormir, que essa será uma noite de descanso, de um sono reparador. Eu ordeno que um novo tempo, um tempo de restauração, de restituição, seja startado hoje na sua vida e na sua família. Que você desfrute de um restante de semana abençoado. Essa é a minha oração, e a igreja que recebe diz amém. Dê um forte aplauso a Jesus.